Olá, meu nome é Alessandro Trovato, mantenho o blog sigonerd.com e vou fazer uma aula específica para tirar uma dúvida recebida por e-mail. Será uma aula bem simples, explicando basicamente como realizar a comparação de dados utilizando a função procv. Vou utilizar também algumas outras funções nessa explicação. Acredito que seja uma dúvida comum para todos que ainda utilizam essa função. Observe, nesta planilha eu tenho aqui a coluna A e a coluna D. Na coluna A nós temos telefones e na coluna D também. A pessoa gostaria de saber se os telefones constantes da coluna A aparecem na coluna D e vice-versa. Depois, ela quer emitir uma listagem onde apenas os valores que aparecem nas duas planilhas sejam exibidos. Podemos fazer isso da seguinte forma. Vou explicar da forma mais genérica possível. Primeiro passo, vamos verificar se existe na coluna D e depois se existe em A. Existe em D, nós vamos utilizar a função procv. Vou procurar esse telefone neste conjunto de células. Protegendo a referência, vou pedir para buscar a primeira coluna, valor 0. Note que a função procv trouxe um erro. Na verdade, não é um erro. Não existe esse telefone na coluna D. Eu vou precisar melhorar essa resposta. Vou colocar aqui uma função de tratamento de erro. Se é erros do meu procv, então deixe em branco. Ou melhor, não existe. Se não, vamos colocar aqui uma informação de OK, que ela aparece na coluna D. Vou pressionar o Enter e vou colar essa fórmula para baixo. Veremos que apenas alguns valores existem na coluna D. Vamos fazer o inverso. Eu preciso agora verificar quais valores que existem na coluna A. Vou fazer um procv deste número. Vamos buscar os itens da coluna A, protegendo a referência pressionando a tecla F4. Vamos pedir a coluna 1, porque eu só tenho uma coluna, 0, e vou pressionar o Enter. Novamente, a função procv retornou um erro. Vamos tratar esse erro encapsulando com a função se é erros. Vamos tratar então a função deste procv. Se houver erros, significa que este procv não retornou o resultado, ou esse número de telefone não existe na coluna A. Ponto e vírgula, vou escrever não existe, e para os que existem, colocar OK. Você encontra no YouTube, no meu canal de vídeos que explicam como funciona a função se, a função é erros e a função procv. Colando essa fórmula para baixo, você verá que também existem alguns valores que estão aqui nesta lista. Muito bem, como fazer para identificar os valores que existem nas duas colunas? Vamos criar uma nova coluna, dessa vez escrita existe em A e D. Para fazer essa procura, nós devemos consultar todos os valores que aparecem aqui nesta tela e nesta também. Eu não consigo fazer o resultado em uma única coluna, pois eu preciso buscar para cada um desses valores. Utilizando o macro, seria muito fácil fazer esse processo, mas como nós não vamos utilizar a macro, vamos usar funções. Vou criar mais uma coluna adicional. Vamos chamar aqui de existe em ambos. Eu poderia pular esse primeiro processo que nós fizemos e executar direto em existe em ambos. Mas eu mostrei como pensar por etapas. Vamos adicionar mais uma coluna. Vamos escrever aqui existe em ambos. Como faremos a verificação de ambas as colunas? Vamos lá. Se fizermos um procv simples, como fizemos já na coluna B, e pedirmos para procurar este telefone aqui na coluna E, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0, você vai ver que ele vai retornar que não está disponível. Vamos proteger essa referência. Essa informação indica que há um erro, ou seja, o procv não retornou nenhum valor. Vamos encapsular essa função procv com a função erros. A função erros retornaria então verdadeiro, ou seja, não existe esse telefone lá. Para tratar essa função, vamos lá. Se houver erros, o que eu posso dizer? Eu posso pedir para que ele deixe em branco. Se não, ou melhor, vamos colocar aqui, não, vamos colocar um X. Se não, nós vamos fazer o quê? Uma nova busca com o procv. Dessa vez eu vou procurar esse telefone
Em que local? Nessa mesma tabela, na coluna A. Selecionando todos os dados, pressionando as referências, protegendo as referências com o F4, pedindo para retornar o primeiro valor e 0, vamos ter que informação? Aqui, nós teríamos o PROC-V retornando o próprio telefone. Eu posso tratar essa informação. Vamos de novo colocar aqui, se é erros. Na verdade, esse PROC-V não vai retornar erros. Ou melhor, vai se ele não encontrar o telefone. Se é erros desse PROC-V, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a informação de que não existe. Se não, nós vamos colocar a resposta. Aparece em ambas as listas. Fechando os parênteses e pressionando Enter, veja só. Esse aqui já colocou X porque ele não existe. Se copiarmos essa fórmula para baixo, vamos ver que nenhum deles existe, mas ao puxar para a quarta linha, ele vai checar e verificar que esse número aparece em ambas as listas. Ele aparece aqui e aqui. Se copiarmos para baixo essa função, você vai ver que existem diversas informações. Esses telefones, este e este, aparecem em ambas as listas. Esses três aqui também aparecem aqui. Se copiarmos essa fórmula para cá, vamos lá, vamos fazer de novo essa fórmula. Se, ou melhor, vamos começar com o PROC-V. Lembre-se de pensar de forma compactada, pense por partes. A primeira informação eu quero checar se esse telefone existe nessa matriz. Vou proteger a referência, 1 e 0. Não disponível significa que não existe, nós já tínhamos essa resposta. O que eu vou fazer então é encapsular isso. Vou perguntar se tem erros na minha função PROC-V. Se retornar erro, significa que ele não encontrou. Ok? Então, ponto e vírgula, aspas, aspas. Mas, se ele encontrou, o que eu quero fazer? Checar na minha própria coluna E. Vou fazer outro PROC-V, procurando esse valor nesta mesma coluna. Vou proteger as referências, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. Se nós pressionarmos o Enter, ele vai retornar com a função PROC-V o próprio número de telefone. Mas eu não quero isso. Eu quero dizer que se não houver erros, vamos fazer agora um pouquinho diferente. Se não é erros, então coloque existe em ambas. Se não, deixe em branco. Fechando os parênteses, pressionando o Enter, copiando para baixo, você vai ver que esses telefones aparecem em ambas as listas. Fácil? Bom, mas como é que eu faria para pegar esta informação e colocar numa tabela dinâmica? Vamos padronizar a primeira mensagem. Vou colocar aqui existe em ambas, na própria fórmula que nós vimos aqui anteriormente. E quando não existir, vou deixar em branco. Prontinho, vou também deixar aqui, tirar esse x. E copiando essa fórmula para baixo, vamos encontrar as respostas. Se eu copiar qualquer telefone daqui, veja só, esse 3437 para baixo, ele vai dizer que existe em ambas. E aqui automaticamente ele detecta também. Para facilitar essa análise, o que nós vamos fazer? Vamos copiar este primeiro conjunto de dados. Vou copiar. Vou colar de forma especial, colando apenas os valores. E vou fazer o mesmo com essa tabela. Vou selecionar todos esses valores. Vou copiar e vou colar especial através, vou pedir somente os valores. Preciso de títulos para minhas colunas para que a tabela dinâmica funcione. Vamos colocar aqui telefones, status e duplicidade. Para fazer então essa tabela funcionar, para criar a tabela dinâmica, seleciono todos esses dados e na sequência, ao inserir uma tabela dinâmica, eu posso inserir na planilha existente, vou colocar aqui, e pressionar o botão OK. Tabela dinâmica, tenho 3 aulas também no YouTube que explicam como ela funciona. Agora ficou muito fácil, veja só. Vou arrastar o telefone para a região de linha, vou arrastar duplicidade para a região de linhas também,
Vou mudar o design desse relatório para tabela e vou desligar os subtotais do telefone. Tudo isso você já aprendeu como fizemos lá, nas nossas aulas. Vou trocar a ordem, vou pedir para que a duplicidade venha antes e vou pedir para que o filtro mostre apenas o que estão duplicados. Prontinho. Se eu quiser o status, se eu tivesse valor de conta, eu poderia fazer a somatória e trazer para a área de valores. Vou trazer apenas o status para fazer uma contagem e você vai ver que existem, então, 2 números deste telefone em cada uma das listas. Se esse número se repetisse, nós poderíamos colocar mais vezes. Observe. Vamos atualizar a nossa tabela dinâmica. Eu precisaria atualizar também aqui os nossos dados, é claro. Você veria que os dados se atualizariam. Vou copiar de novo essa informação. 2665. Vamos procurar aqui o telefone 2665. Vamos colar especial. Vamos colar como valores. Prontinho. Se pedirmos para atualizar a nossa tabela dinâmica, eu acho que eu vou ter que atualizar a primeira tabela também, você vai ver que aparece mais ocorrências. Esse número aparece agora 3 vezes. Se nós atualizarmos também essa informação, você vai ver que ele vai aumentar esse contador, colar especial, valores e pressionar OK. Não esqueça, a tabela dinâmica precisa de atualização. Então, se eu for atualizar a tabela, você verá os nossos contadores, informando que esse número aparece 4 vezes, provavelmente 2 vezes em cada uma das listagens. Caso você queira explodir essa listagem, clique 2 vezes sobre o total e uma nova planilha com as informações do telefone duplicado serão exibidas. A você que mandou essa dúvida para o meu e-mail, muito obrigado pela sugestão. Parece confuso essa ordem e execução das funções, mas se você assistir essa aula novamente passo a passo, verá que é bem simples o processo de depuração. Espero que essa aula tenha ajudado, espero que vocês também que estejam assistindo esse vídeo tenham gostado. Curtam, compartilhem e sigam o blog sigonerd.com. Um abraço, espero vocês então na nossa próxima aula.